Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, estamos nós aqui de novo. Nós queremos nos apresentar. Eu sou o Valcenir Alves Machado. Nosso canal é o canal do Semeador, que nós falamos sempre, porque contamos com a ajuda de vocês também para nos ajudar condividindo esse canal, as mensagens, os vídeos deste canal com outras pessoas a quem você tanto deseja bem, como nós desejamos um grande bem para você, e gostaríamos de juntos aprendermos a respeito da palavra do Senhor mais um pouquinho, e queremos que você receba de Deus, o nosso Deus, todas as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de vocês. Por isso, você que está aí do outro lado, tranquilo, sentado, acomodado, nós queremos que você receba do Senhor a mesma bênção que estamos recebendo nós. Nós queremos o seu bem e sabemos que você merece saber a cada dia mais a respeito da palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar com vocês um pouquinho no livro de 1 Samuel, no Velho Testamento, no capítulo 20, e eu vou ler com vocês o versículo de número 17, para nós meditarmos juntos. O versículo 17 do capítulo 20, ele diz o seguinte: Jonatas fez jurar a Davi, de novo, por quanto o amava, porque o amava com o amor da sua alma. Amava com todo o amor da sua alma. Veja, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, meus amados amigos e irmãos, eu gostaria de explicar, no curto espaço de tempo que temos, o que quer dizer isso aqui. A palavra do Senhor fala que Deus tinha já escolhido Davi para ser o rei de Israel. Duraram muitos anos para que ele depois viesse a assumir o trono, o qual Deus já tinha dado para ele. Mas devido à situação que atravessava Israel, Israel tinha um rei que foi escolhido pelo povo, mas ele não fez aquilo que era correto aos olhos do Senhor. Muitas das vezes uma pessoa é escolhida pelo povo, Deus põe as suas mãos e o abençoa, dá a ele todas as condições para ser próspero, para ser inteligente, para ser sábio e para governar segundo a vontade do Senhor. Depois, Deus conta com esta pessoa para que esta pessoa faça aquilo que tem que ser feito segundo a vontade do Senhor. Foi o que o Senhor fez no caso de Saul. O povo queria um rei e o Senhor mandou com que eles escolhessem um rei. Eles escolheram para eles esse rei e no início ele foi muito bem. E depois ele foi errando, começou a errar e chegou até onde chegou. O Senhor disse para Samuel que ele não aceitaria mais Saul como o rei de Israel e que era para Samuel ir até a casa de Jessé. Até isso aqui também é uma outra história muito bonita, muito importante, razão para fazermos depois um vídeo a respeito da unção de Davi, para que os irmãos e amigos possam entender quão rica é a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor aqui que este Saul tinha muitos filhos, mas um deles era extremamente amigo de Davi. E ele sabia da perseguição que Davi estava sofrendo pelo simples fato de Davi ser um homem amado por Deus. O amor de Deus no confronto de Davi fazia com que a inveja, palavra difícil, né? Palavra pesada, a inveja. O Senhor falou para ele que a inveja iria fazer com que Saul fizesse grandes maldades a respeito dele. Davi, servo do Senhor, ele não desfaleceu, ele não saiu da posição a qual o Senhor o chamou, ele continuou orando ao Senhor, sendo fiel ao Senhor e dizendo: Senhor, eu não tenho culpa, e o Senhor sabe que eu sou inocente. E o Senhor sabia realmente que Davi era inocente. E prometeu a Davi que ele estaria com Davi todos os dias da sua vida. Meus amados, esse filho de Saul, chamado Jonatas, ele entendeu
ele entendeu, a princípio, os irmãos vão vir entender, a princípio ele entendeu que o seu pai estava totalmente errado com os seus pensamentos a respeito de Davi. Ele viu que Davi não tinha nada a ver com as opressões do seu pai, com os espíritos que atormentavam o seu pai e que criavam no coração dele invejas, simplesmente porque Davi era humilde e abençoado. Bem, chega um certo ponto em que Davi e Jonatas sabiam que estava agravando a cada dia a situação entre Davi e Saul. E Jonatas, meus amados irmãos, ele sabia que se Davi quisesse, ele exterminava com a casa de Saul. Jonatas sabia disso. Sabia que o seu pai era o rei, que o seu pai estava governando, mas o homem que Deus tinha escolhido era Davi. Então ele, como príncipe, ele sabia o que estava acontecendo muito bem. Por isso, ele chegou até Davi e falou: Davi, a situação na minha casa está se agravando ao seu respeito. O meu pai, ele está tramando sim tirar a sua vida. O que eu quero fazer com você, Davi? Eu quero fazer um pacto com você, uma aliança entre nós dois amigos, dois jovens amigos, dois irmãos amigos, que ama sem falsidade, sem mentira, sem inveja. Nós que os amamos sem esses apetrechos. Davi aceitou com toda sinceridade e sabia que tinha sinceridade no coração de Jonatas. Fizeram um acordo entre eles que entre os dois não teria traição. E os irmãos vão ver até o final da vida de Jonatas, jovem ainda, junto com seu pai, que Jonatas não traiu a amizade e o amor de Davi. O que acontece, meus irmãos, é que Jonatas, ele combinou com Davi: olha, todas as vezes que o meu pai fizer algum tipo de movimento e eu entender que ele está armando para você, eu faço você saber. Diz a palavra do Senhor que eles abraçaram na hora deste acordo e choraram muito, muito, muito os dois. Porque eles iriam estar separados um do outro, né? Dois amigos do mesmo palácio, separados simplesmente por causa da inveja de um homem. E diz a palavra do Senhor que nesse choro, nesse pranto, Davi chorou muito mais. Meus irmãos, nós não sabemos explicar o porquê do choro de Davi de muito mais, mas o nosso Deus que está no céu, na sua eternidade, ele sabe o porquê de todas as coisas, daquilo que nós sabemos e daquilo que nós não sabemos. Deus sabe porque ele vê aquilo que a gente não vê. Diz a palavra do Senhor que Jonatas deixou claro para ele: você não será pego pelo meu pai sem saber, porque eu estou junto com ele, sei de todas as decisões que ele toma e eu vou informar para você. Jonatas, não é que Jonatas era um traidor dentro do palácio do seu pai, ele era um informante de Davi na revelação de Deus, porque ele sabia que ele estava defendendo algo que era a obra de Deus. Então ele fez esse pacto, choraram, e Davi fugiu para a caverna, para fora do palácio, e foi para aquela floresta a se esconder. Diz a palavra do Senhor que ele lá foi sustentado, lá ele foi cuidado, lá ele foi zelado pelo Senhor, nada faltou para Davi. Meus amados irmãos, os dias passaram, a Bíblia não relata os dias que passaram, qual foi o tempo que passou, mas Saul tomou uma outra decisão errada outra vez e foi para uma outra guerra sem a vontade do Senhor. Ele foi de novo contra os amalequitas, que ele gostava de fazer essas batalhas, ele gostava de estar na frente das batalhas, e ele foi contra os amalequitas e muitas vezes lutando contra os midianitas, e esses eram povos valentes e também muito tementes. Para o exército de Saul, junto com Davi, eles não teriam nenhuma chance, como nunca tiveram contra o povo de Israel quando Israel estava na posição que Deus queria que eles tivessem. É fácil explicar isso aqui, é bom explicar para que vocês entendam que quem luta com Deus na fidelidade não perde nunca uma batalha para ninguém. Israel nunca perdeu e nunca vai perder enquanto Deus estiver do lado deles, enquanto eles forem tementes a Deus. Mas o nosso assunto aqui é Jonatas
Ele foi com seu pai porque era de lei, era óbvio que os filhos acompanhassem os pais, os príncipes, nas guerras daquele tempo. Hoje isso não acontece mais, mas naquela época acontecia. Era desonroso se o rei e os seus príncipes não fossem junto com ele. Ele foi para a batalha com seu pai, e entre derrotas e mais derrotas, diz a palavra do Senhor que Saul foi atingido por uma flecha e veio a morrer logo depois. Jonatas morreu também junto com Saul. A pergunta que fica para cada um de nós é o porquê que Jonatas resolveu ir para esta batalha para morrer junto com Saul. E a resposta também está na palavra do Senhor. Ele fez um pacto com Davi, mas ele tinha também um pacto com seu pai. Com Davi ele fez o pacto de não deixar com que a traição do seu pai atingisse Davi, a causa de morte. Mas ele tinha que acompanhar o seu pai, é lógico, ele querendo. E foi uma escolha que ele fez de livre e espontânea vontade, sendo ele um dos filhos de Saul, de ir junto com o pai para esta batalha. Nesta batalha Deus não mandou Saul, então avisaram para ele, você vai morrer. Mas ele foi do mesmo jeito. Agora, como Saul sabia que nessa batalha ele iria morrer, Jonatas também sabia que o seu pai ia morrer nesta batalha. Ele foi sabendo da derrota que estava escrita, porque o profeta avisou para ele, você vai morrer, porque Deus não quer essa batalha. Pergunta: eles eram inimigos de Israel, mas nós não temos que ir batalhar com o nosso inimigo simplesmente porque nós tomamos a decisão de lutar contra ele. Agora, se Deus mandar, nós podemos ir na certeza da vitória. Mas se formos contra o nosso inimigo, mesmo sendo ele nosso inimigo, se Deus não tiver ordenado, nós vamos perder a batalha. Aconteceu que Saul morreu com seus filhos, mas também entre os seus filhos tinha esse Jonatas, e Jonatas também morreu. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu amado, meu irmão, que está do outro lado, você que conhece a palavra do Senhor, e para você também que nunca ouviu ou não conhece, decisão é algo que nós temos que tomar. Decisão é algo que nós não podemos deixar que outros tomem para nós. Jonatas amava Davi, do profundo da sua alma, mas morreu do lado de Saul. Ele poderia dizer, pai, nesta batalha eu não vou, porque Deus disse para não ir. O Senhor disse para eles não irem, e ele foi. Então, na hora da sua morte, ele não morreu do lado de Davi, mas morreu do lado do seu pai. Nós não podemos julgar ninguém aqui. A palavra não nos permite. Mas Jonatas não morreu do lado de Davi. Ele morreu do lado de Saul. Toca a Deus decidir o que fazer, porque isso está nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. Mas o nosso conselho para você é esse. Tome a sua decisão de qual lado você está. Tome a sua decisão de qual lado você vai morrer. Porque é certo. A morte é certa, a menos que Jesus volte. Então você tem que tomar a sua decisão de qual lado você vai estar durante a sua vida, enquanto você pode decidir por você mesmo. De novo, fiquem todos com Deus. Esse é um texto da palavra do Senhor para nos ensinar a tomar as nossas decisões corretamente, como agrada a Deus, como agrada ao nosso Senhor. Eu mando para você o meu agradecimento mais uma vez aqui no canal e te agradecemos pelo seu apoio, por ver os nossos vídeos e por condividir também com outras pessoas. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui no canal do Semeador, se Deus assim nos permitir.